Hoje a nossa aula é sobre regulamentação, código de ética e manual do biomédico. Bom dia, eu sou a professora Adriana. O Código de Ética Profissional do Biomédico, ele rege a profissão do biomédico, né? E o que a gente já citou, né? Já falou em aulas anteriores, né? Sobre os conselhos, o Conselho Federal de Biomedicina, que seria o órgão maior aí da profissão, e o Conselho Regional de Biomedicina, né? A qual nós temos conselhos regionais em várias regiões do Brasil. O que corresponde aos biomédicos do estado de São Paulo é o CRBM 1, CRBM Primeira Região, com sede na cidade de São Paulo. A Lei 6.684, de 3 de setembro de 1979, regulamenta as profissões de biólogo e de biomédico e cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Biologia e de Biomedicina e dá suas outras providências. A biomedicina é uma carreira recente, uma carreira nova de mercado, ela data da década de 60. Foi pensada inicialmente para que profissionais, né, formados em biomedicina pudessem dar aulas, né, ser docentes de disciplinas básicas no curso de medicina. E também para atuação em laboratórios de análises clínicas, laboratórios de análises em amostras, né, biológicas variadas e assim como em tecidos, amostras que vão ser processadas no laboratório para a realização de diversos tipos de exames que podem ser realizados por diferentes métodos que são estudados na carreira do biomédico, né, na faculdade de biomedicina. A oração do biomédico nós já fizemos anteriormente, o juramento também. E agora nós vamos falar um pouco sobre as habilitações do biomédico. O que seriam essas habilitações? As habilitações, elas constam como 30 habilitações profissionais. Anteriormente, até 2019, elas eram classificadas em 35 habilitações. E por uma readequação, né, desse mapa aí que a gente está vendo, dessa figura, elas foram reabilitadas em 30 áreas, distribuídas em 30 áreas de habilitação. Então, algumas áreas que estão hoje no número 8, que a gente vê, né, elas estavam separadas e foram agrupadas num grupo só, chamado de docência e pesquisa. Desse grupo consta biofísica, virologia, fisiologia, histologia humana, patologia, embriologia e psicobiologia. Então, essas habilitações hoje, elas são classificadas como docência e pesquisa e habilitam o biomédico para atuação na docência, né, para dar aulas e para pesquisa nestas áreas. E aí nós vemos nessa relação as outras habilitações do biomédico, nas quais nós vamos falar um pouco, citando o que os profissionais fazem nessas áreas de atuação, né? Então, uma outra coisa importante para o estudante da biomedicina, do curso de graduação em biomedicina, né? Nível bacharelado, que a gente cita, é que para atuar em qualquer uma dessas áreas, ele precisa estar habilitado ou especializado. O que é isso? Durante a graduação, o aluno ele pode fazer estágios supervisionados por biomédicos, né, nestas áreas de atuação, com carga horária de 500 horas. E aí, no término do curso, a comprovação desse estágio ela é regulamentada pelo coordenador de curso, né? Outro ponto é que o Conselho Regional e Federal de Biomedicina citam que os coordenadores devam ser biomédicos, e aí esse coordenador ele vai estar validando esse estágio que foi feito durante a graduação. Na verdade, durante a graduação, o coordenador ele assina, né, todos os contratos de estágio curricular supervisionado para saber onde o aluno está estagiando, né, e para supervisionar por meio de supervisores contratados e capacitados e
habilitados, né, nas áreas da biomedicina. E aí, uma das formas dele ter uma habilitação para estar atuando seria o estágio de 500 horas supervisionado. Isso durante a graduação, né? Estágio curricular supervisionado que faz parte aí da graduação da biomedicina. Após o término da graduação em biomedicina, uma outra forma de estar se habilitando seriam por meio dos cursos de pós-graduação lato sensu, que permitem aí uma especialização para estar habilitado para estar trabalhando nessas outras áreas. E uma terceira forma seria uma prova de títulos que ocorrem em datas determinadas pelo Conselho de Biomedicina, né? Então, as formas mais habituais para essas habilitações são os estágios durante a faculdade e de 500 horas supervisionados e as especializações no término do curso. Para atuação profissional, a área de atuação ela vem na carteira de registro profissional, que seria na nossa carteira profissional de biomédico. Então, vai vir as áreas que você é habilitado e as áreas nas quais você pode exercer a profissão após o término da faculdade de biomedicina. Isso é muito importante porque garante com que a qualidade do nosso serviço seja de acordo com o que a gente está habilitado, né? Então, nós vamos começar a falar um pouco dessas habilitações. A patologia clínica, ela também é chamada de análises clínicas, é onde o biomédico vai atuar em laboratórios de análises clínicas. E aí, neste contexto, nós temos várias áreas de atuação. Então, dentro do laboratório de análises clínicas, uma das áreas é a parasitologia. A parasitologia é uma área que trabalha com várias amostras biológicas, dentre as quais as principais são amostras de fezes e, em alguns casos, sanguíneas, entre outras também, né? Mas a maioria amostras de fezes, a gente chama de exame parasitológico de fezes, e o de sangue, menos comum, o exame parasitológico de sangue. E nestas amostras, o biomédico, na verdade, ele vai estar fazendo tanto na parasitologia, na verdade, na maioria das vezes, um exame fenotípico, que a gente fala que é um exame para estar visualizando possíveis parasitos, né? Então, por meio de uma microscopia óptica, né? E na qual essas amostras elas vão ser processadas por diversos métodos, né? Então, na disciplina de parasitologia, nós vamos estudar as doenças causadas por parasitos, tanto protozoários, né, que são os chamados de agentes etiológicos aí, vistos por microscopia, né, como da doença de Chagas, malária, leishmaniose, e até os grandes parasitos, os chamados de eumintos, que, como por exemplo uma tênia, né, que pode chegar aí até 12 metros de comprimento, onde a gente também estudaria aí na parasito. Então, a parasitologia vai estudar agentes parasitários, tanto protozoários quanto eumintos. As amostras biológicas para os exames laboratoriais dessas doenças, os métodos, que é como nós vamos fazer o exame, e como identificar o parasito para estar liberando aí no laudo que o laboratório emite, né, do que existe naquela amostra biológica. Uma outra área é a microbiologia. Na microbiologia são estudadas, dentro da nossa matriz curricular aqui da faculdade, as doenças causadas por bactérias. Por quê? Porque aqui nós temos a virologia, que estuda vírus, e a micologia, que estuda fungos e leveduras. Então, na microbiologia são estudadas as doenças causadas por bactérias. Em todas essas disciplinas aí que a gente está falando até agora, são estudadas as doenças, os ciclos da doença, mecanismos de transmissão, sintomas, né, danos causados nos órgãos e sistemas acometidos, amostras biológicas para o exame laboratorial e os métodos, né, e resultados obtidos. Muitas vezes nos contextos dessas disciplinas são citados também
as técnicas de diagnóstico por imagem, né? O que é encontrado nos exames de imagem dos pacientes que apresentam, por exemplo, doenças causadas por bactérias, né? Se possível, na imagem, né? E assim por diante. Na microbiologia aí, por exemplo, a gente poderia falar de tétano, de tuberculose, hanseníase, sífilis, entre outras doenças bacterianas a serem estudadas. Na imunologia, a gente já tem o contexto, né, do diagnóstico chamado diagnóstico sorológico dentro do laboratório, o diagnóstico imunológico, e nessa área podem ser estudados tanto para pesquisa de antígenos, que são os agentes etiológicos de várias doenças, assim como para pesquisa de anticorpos, que são caracterização da nossa resposta de defesa, da nossa resposta imunológica a um determinado antígeno, né? Então, na imunologia, a gente estuda toda a resposta imunológica a bactérias, vírus, parasitos, fungos, leveduras, né? A tumores, estudamos a gestação, transplantes e também as doenças, né? As hipersensibilidades, que são respostas excessivas do organismo imunológico, como alergias, as imunodeficiências, que são doenças onde nós possuímos deficiência de respostas imunológicas e isso acarreta uma série de doenças, né? Entre doenças autoimunes, que são doenças em que o próprio organismo faz uma resposta exacerbada a um determinado local, por exemplo, como o lúpus, né? Que é uma doença que acomete vários órgãos do organismo e o dano maior acaba sendo para os rins, né? Caracterizando a nefrite lúpica, entre outras. A hematologia é uma área onde o biomédico vai atuar, né? Principalmente com amostra biológica de sangue, então um exame de sangue. E dentre esse exame, nós vamos estar avaliando tanto a série branca no leucograma e a série vermelha, né, no eritrograma, que seriam as plaquetas e as hemácias, e o conjunto disso a gente chama de hemograma, né? Então, nessa disciplina é ensinado para o aluno, né, como a realização do hemograma manual e automatizado e as interpretações das alterações que as células do hemograma podem sofrer, tanto as células brancas, as células vermelhas e as células plaquetas. Então são estudados todos os tipos de anemia, todos os tipos de leucemia e todos os tipos de alteração de plaquetas, né? Tanto os aumentos de todas essas células quanto as diminuições. Banco de sangue, a disciplina geralmente é chamada de hemoterapia, e na hemoterapia são estudados os grupos sanguíneos, componentes das hemácias, né? Porque na verdade o grupo sanguíneo não é só ABO e RH, né? Por exemplo, a gente falar que é A negativo, mas existem ainda uma série de grupos sanguíneos que fazem parte das hemácias, assim como outras matérias que envolvem o banco de sangue e a hemoterapia. Então, ela caracteriza outra área de habilitação do biomédico. No número 8, a docência e pesquisa, né? Aí a gente tem a biofísica, que também é uma disciplina do curso, a virologia, onde são estudados as doenças causadas por vírus e suas respostas imunológicas e seus diagnósticos laboratoriais, né? Doenças de importância na população brasileira, aí a gente teria dengue, zika, chikungunya, febre amarela, sarampo, o HIV, né? Entre outras doenças causadas por vírus, e não tem como não falar do coronavírus também aí dentro da virologia, né? Que vai ser uma doença que deverá ser estudada por muitos anos. A fisiologia, que trata aí dos mecanismos fisiológicos de manutenção dos sistemas orgânicos, né? E de funcionamento dos sistemas. A histologia humana é uma disciplina que estuda os tecidos. A patologia, que estuda os aspectos e danos causados aos órgãos, sistemas, células em processos patológicos, né? Processos inflamatórios, fibrose, necrose, entre outros. A embriologia,
né? E a psicobiologia, que seria a atuação do biomédico aí na área de psicobiologia. Outra área importante de atuação é a saúde pública visando aí mecanismos de prevenção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos. A imaginologia e a radiologia, elas estão separadas nos itens 10 e 11, e elas vão constituir aí a atuação do biomédico nos exames de imagem. Então, raio-x, tomografia computadorizada, ressonância magnética, medicina nuclear, cintilografia, densitometria óssea, mamografia. Então, são áreas que hoje o biomédico pode atuar, né? Em trabalho conjunto com o profissional médico, na verdade, realizando esses exames e que depois são laudados pelo médico responsável, pelo radiologista, né? Outra área de atuação são as análises bromatológicas e microbiologia de alimentos, que são áreas relacionadas a alimentos, né? Nas análises bromatológicas aí, as constituições dos alimentos, né? E a atuação do biomédico trabalhando com análise bromatológica de alimento no laboratório, né? Constituição de proteína, carboidrato, lipídio, né? Entre outras áreas de atuação. Na microbiologia de alimentos, o profissional trabalhando sempre seguindo as normativas da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para cada tipo de produto. Então, vamos supor, para análise de tapioca, que é padrão no Brasil, né? O que a gente teria aí para uma análise de tapioca, né? Quais as quantidades, a gente chama de quantidades máximas, né? Que a gente poderia ter de um determinado micro-organismo, né? E assim por diante. Análise microbiológica de frango, de peixe, de carne, de leite. Então, em todos esses alimentos, seguindo as legislações pertinentes que são seguidas no Brasil inteiro para que a gente tenha um consenso. Outra área é a citologia, que estuda as células, né, os componentes celulares, né, membrana, núcleo e todos os componentes celulares.